tenho medo de cair da fé. O tema do nosso estudo desta noite. Uma pessoa aflita pode dizer assim: quantos soldados, servos e servas de Cristo foram tentados pelo diabo e retornaram da batalha não como vitoriosos, mas como derrotados. Quantos começaram bem a sua caminhada na fé com Jesus, mas depois abandonaram a fé de Cristo e com isso colocaram em risco perder a sua salvação eterna? Como podemos consolar esta pessoa aflita? Eu responderia assim: veja, ao pensar em sua fraqueza e no poder de Satanás, você tem toda a razão para temer. Como lemos em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus. É correto sermos zelosos pela nossa salvação e fazermos isto de forma tão piedosa que na presença do Deus Altíssimo sentimos temor e tremor. Sim, você está certo em relembrar o exemplo daqueles que caíram da fé. Mas guarde-se da ideia de que a razão deste cair da fé seja um decreto divino irrevogável. Não existe uma predestinação para a condenação eterna. Deus não decretou em momento algum, de uma forma incondicional, alguém para a condenação eterna e para o castigo no inferno, a ponto de alguns fiéis terem, assim, por isso, caído da fé, indo então para esse destino. É verdade que a Bíblia diz que aquilo que Deus nos concedeu como os dons para a salvação, os dons para a vocação cristã, são de fato irrefutáveis. Nós lemos assim, Romanos capítulo 11, verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, elas não podem ser anuladas, não podem ser desfeitas. Aqueles a quem Deus chamou para a salvação, aqueles para quem Deus chamou para uma vocação na vida cristã, quando estes guardarem firmemente este dom em fé, no auxílio da graça de Deus, têm seguros a sua salvação. Os cristãos que caem na fé, caem por causa do seu desleixo, não por causa de um decreto irado de Deus, não por causa de um decreto divino que os condene para a vida eterna de forma irrevogável. Os que se desviam de Deus, se desviaram dele por sua vontade descuidada de observar a palavra, de não querer ouvir a voz do Espírito Santo, de se revoltarem por si mesmos contra a vontade divina. O Salvador,
nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, animador e consolador. A fé gerada em nós pela palavra. A graça de Deus e a vida eterna estão sempre ligados com aqueles que respondem em fé ao chamado de Deus. Não se perdem. Enquanto uma pessoa regenerada permanece na fé, ela permanece em Cristo. E quem permanece em Cristo, permanece na graça de Deus, e o Espírito Santo habita, mora nessa pessoa. Onde o Espírito Santo está, ali também seguirão os frutos do Espírito Santo. Aqueles que pecam maliciosamente contra a sua consciência, contra o Espírito Santo, estes deixam a fé, estes rejeitam a vida eterna. Aqueles que se voltam contra as Escrituras, que começam a duvidar dela e dizer: isto são palavras de homens. As Escrituras foram manipuladas ao longo da história, não representam mais uma palavra confiável. Devemos ouvir outras vozes que os Espíritos nos revelam, porque os mestres, os filósofos, os líderes religiosos deste ou daquele movimento trazem uma luz nova, rediviva. Elas vão nos guiar para o novo tempo. Estes perdem a sua fé, a fé genuína, verdadeira, a fé salvífica, que só pode ser mantida fiel, incólume, inalterável, por meio da revelação, a palavra que saiu da boca de Deus, em Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, Velho e Novo Testamento, Lei e Evangelho. Os leitores fiéis da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, percebem que há um fio vermelho que percorre todas as Escrituras, e esse fio vermelho se chama Jesus Cristo, o Deus vivo, que se fez encarnado entre nós, que não é só mestre e ensinador, também o é, mas não apenas, mas é Salvador, é Redentor, que tomou o nosso lugar no vexame da culpa que leva o pecador à condenação. Ele tomou em sua cruz a nossa culpa e nos deu em graça perdão para a salvação. Isso é o Evangelho, essas são as boas novas. E aqueles que estão nessa fé, dela não se desviam, no auxílio do Espírito Santo, recebem a graça de Deus para não cair, ainda que em suas fraquezas diárias, lutam diariamente para manter-se firmes, mas como disse, não são recursos que vêm de si, são graça de Deus. Mantenha-se na palavra, mantenha-se na graça, mantenha-se no Salvador, e a sua fé permanecerá firme em Deus. Pelo poder do Espírito Santo, você pode estar certo de que vai perseverar na fé até o final e será salvo, mas não de tal forma que você possa andar numa segurança carnal, frívola. A infalível promessa do amor de Deus livrará você da perdição eterna e das dúvidas sobre a sua salvação quando estiveres descansando na graça de Deus, não nos seus méritos. Nesta vida nós temos segurança somente nas promessas de Deus, não nos que sentimos a respeito de coisas que dizemos ser religiosas. Nesta vida cheia de tentações, todo aquele que pensa estar em pé, ele deve se firmar em Deus, em sua graça, e cuidar para que não caia. Sim, cuide para que não caias. É o que lemos numa boa admoestação
do apóstolo Paulo, escrita em 1 Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 10, aliás, 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, veja o que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Olhe e medite sempre na justiça de Deus, revelada na lei de Deus, e ao mesmo tempo no Evangelho da graça em Cristo, que revela a misericórdia de Deus. Da lei vem o conhecimento do pecado e das ciladas do diabo, e da justiça carnal, frívola. Mas do Evangelho vem o consolo, vem a força para a fé, da qual brota o verdadeiro amor de Deus e a luta contra o pecado e a carne. Assim, pois, nos afirma o salmista, no Salmo 147, versículo 11: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O nosso homem interior espera e confia, mas o nosso homem exterior, ele treme e teme na presença do Senhor. Que Deus te dê, na graça da palavra e do Espírito, o discernimento dessas verdades. Amém.